E essa receita aqui, ó, é importantíssima. Já sugiro agora para vocês que ainda não têm acesso a esse dashboard, eu vou compartilhar com vocês depois, tá? Não vou ver ainda como faço isso, da melhor forma, se coloco em algum lugar, mas até lá, aproveita e tira o print ou tira uma foto dessa parte aqui. Porque aqui tem dicas importantíssimas que vão ajudar vocês a como descrever os produtos que vendem milhões. Essa receita aqui, se vocês seguirem e colocarem isso em prática, não falha. Não falha. Vocês terão produtos que vão certamente ajudar a gerar mais resultados, a reter os seus visitantes e, consequentemente, gerar mais resultados para vocês. Já tirou o print? Vamos lá. Primeiro, aqui eu vou colocar algumas técnicas para vocês que são importantes, tá? Antes de mais nada, todo produto precisa ter no mínimo 3 parágrafos. 3 parágrafos. E aí eu chamo de parágrafo, que são estruturas, tá? É uma estrutura mais acima, uma estrutura central e uma estrutura de conclusão, tá? E aí eu vou dar algumas dicas que vão poupar, inclusive, tempo na hora de vocês montarem essas estruturas. Primeiro parágrafo, é imprescindível que vocês descrevam as dúvidas técnicas sobre o produto. Precisa ter. Não tem como fugir disso, tá? E descrever aqui, colocar as dúvidas técnicas, é dúvida técnica, peso, medida, né? Os detalhes do produto, se for material, se for algum tipo de informação importante, numeração da peça, características, enfim. É o primeiro parágrafo. E lembrando, não adianta escrever pouquinho não. Tem que ter no mínimo 300 caracteres. 300 caracteres, a gente tá falando ali de, sei lá, 50 palavras, mais ou menos, tá? Dependendo do tamanho delas. Precisa ter um conteúdo legal. Precisa escrever. Não pode ser, produto que funciona assim, esse assado, que você pode utilizar assim, esse assado. Não. Tem que escrever esse produto. Thiago, eu não sei. Vai no fabricante, pega o conteúdo do fabricante, tá? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês não duplicarem conteúdo na internet, porque isso é ruim. Pegar o conteúdo do fabricante que já está indexado e colocar no seu site não é legal, tá? Você tem que pegar e transcrever com as suas palavras. E é uma oportunidade para você conseguir até ranquear melhor que ele. Se lá tá um conteúdo muito técnico, você colocar ali semântica, termos, vai ajudar você a encorpar mais, dar mais densidade na sua página. Então, tem que ter no mínimo 300 caracteres. 2. Repetir pelo menos 3 vezes a palavra meta. E aí, se você contar, para cada 100 caracteres, tem que ter a palavra meta pelo menos uma vez. E a dica é, não precisa ser a palavra igual, tá? Não precisa ser a mesma palavra. Para você pode usar termos diferentes da mesma palavra. Por exemplo, ó, se você for aqui, ó, no Ubersuggest mesmo, aqui, ó, olha lá, aqui já me dá aqui outras variações da palavra, ó. Controle de PS5, controle PS5 original, olha lá, controle PS5 DualSense, controle Pro DS5, são outros termos que tem pesquisa, tá vendo? Que tem pesquisa, tem volume. Então, pode repetir, mas repita de forma diferente. Pegue as palavras e mude. Aqui já dá. Thiago, não tô com esse Ubersuggest, não achei. O próprio Google te dá sugestões. Olha aqui, ó. Vou no Google aqui, ó. Ó, controle de PS5. Olha as sugestões que o Google tá me dando. No PC, olha lá, preço, personalizado, original. Já me dá dica. Se eu der um Enter aqui, ó, eu consigo ver aqui embaixo outras dicas, ó. Olha ele aqui.
o Google, olha lá, branco, o Google já dá sugestões. Coloca o termo e pega as sugestões do próprio Google. E você já usa. Né? E o legal é que aqui também você descobre o que você não quer escrever. Porque pode ser que tenha aqui, ó, outras coisas. Olha lá, dei um espaço aqui, ó lá. Funciona no PC. Nesse caso, é muito legal, porque se ele é um controle que ele funciona tanto para console quanto para PC, eu posso usar isso como variação na minha descrição. Eu vou estar falando da palavra, mas com uma densidade, com uma variação que o próprio Google recomenda junto desse termo. Se tá aqui é porque o Google recomenda ter esse tipo de conteúdo também, tá? Então é muito legal trazer essas informações e usar isso aqui de referência na hora de montar. Ter negrito nas palavras principais. Isso é importantíssimo. A função do negrito, de você colocar alguns termos em negrito, não é tudo, tá? Não sai tacando negrito em tudo, não, porque não vai dar certo. São as palavras principais. O negrito, ele tem duas funções. Uma função que ajuda para o Google, outra função que ajuda para o leitor. A função para o Google é que o Google, ele normalmente, ele usa esses negritos para destacar essas palavras nas descrições dele. E ele considera esses termos como relevantes. E isso ajuda na densidade, no ranqueamento também. Para o visitante da sua página, ajuda na escaneabilidade. Meu Deus, que palavra difícil, Thiago. Escaneabilidade. Escaneabilidade vem de escanear, sabe? Você não tem, já viu aquelas impressoras que tem um scanner? Coloca, ele faz aí, ele escaneia as páginas. Vem de escaneabilidade. A escaneabilidade, quem tá lendo, se você tem os negritos, ajuda a pessoa a ler e os negritos fazem com que ela crie essa referência. Ela não precisa ler o texto todo. Só dela passar o olho, escanear o seu texto, ela já compreende a informação. Ela já retém a informação. Então, o negrito tem essas duas funções quando você coloca numa descrição do seu produto. Então, primeiro parágrafo é isso. Mínimo de 300 caracteres, repetir pelo menos 3 vezes a palavra meta, ter negrito nas palavras principais e conter características e dúvidas técnicas sobre o produto. Beleza? Estão gostando, gente, do conteúdo de hoje? Comenta aí, vocês estão achando, tá legal? O que vocês estão curtindo a aula de hoje, hein? Preparei isso aqui com muito carinho para vocês. E se você estiver vendo aí em outro horário, comenta aí o que vocês estão achando aí desses materiais que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Bom, vamos então para o segundo parágrafo, né? O segundo parágrafo, vocês vão descrever a categoria do produto. Então, o primeiro, produto. O segundo, a categoria desse produto. Como assim, Thiago? Descrever a categoria do produto. Vamos lá na página desse produto de exemplo. Aqui. Que é o controle PS5. Ah, não. Aqui eu não estou no controle, né? Eu estou usando aqui a Smart TV. Esse produto está na categoria Filco. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Categoria Filco. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele tá pequenininho. Olha aqui, ó. Filco. Tá vendo? Então, o primeiro parágrafo eu tô falando do produto em si, no segundo eu vou descrever a categoria que esse produto pertence. Tem que ser a categoria pai. Ah, Thiago, eu tenho 3 níveis de categoria na minha página. Eu tenho a categoria principal, aí eu tenho uma subcategoria e uma outra subcategoria, porque eu trabalho com marcas nas minhas árvores de categoria. Ou trabalho com setor. A categoria principal que esse produto pertence. Lógico, se você tem. Aqui seria, ó, sei lá, TVs. TVs, aí tem as marcas, né? Nesse caso, se fosse a categoria TV, faz sentido você falar de TV, é muito genérico. Mas da categoria Filco, beleza? Aí você poderia trabalhar o melhor a trabalhar a marca nesse caso, tá?
Então, só lembrando, se você tiver uma categoria pai, mas ela é muito genérica, e você tem uma sub que ela é mais específica, use nesse caso a sub. Mas, se for uma pai que ela é relevante, ela tá ligado diretamente àquela árvore, aí você usa a referência da categoria pai. Então, nesse caso aqui, é a Filco. Então, o que que vai ter aqui, ó, no segundo parágrafo da descrição completa? Precisa ter sobre a Filco. No caso aqui, seria Sony, né? Ou consoles, né? Ou controles de videogame, né? Nesse caso aqui, ela aqui tá em qual? Deixa eu ver aqui qual que tá. Olha lá, ó. Aqui não tem, tá? Aqui é uma loja de teste, então ela tá chamando categoria 4, né? No caso. Mas seria aqui controles, né? Ou videogames, talvez. E aí, o como descrever, né? Mesma coisa. A regra, mínimo de 300 caracteres. Citar pelo menos uma vez a palavra meta aqui, porque como a gente está referenciando a categoria e não ao produto, eu vou citar o produto uma vez apenas dentro desses 300 caracteres. Eu já fiz isso antes, aqui eu vou fazer só mais uma vez. Porque senão fica demais, pesa demais, aí vira uma densidade muito grande. O famoso encher linguiça, né? Ter negrito nas palavras principais, isso a gente já viu por quê, e descrever sobre a categoria, tá? Então, é pegar um texto que fala da categoria. Se essa categoria aqui for videogame, nesse aqui o ideal é você descrever, olha, videogame, Sony, se você procura por acessórios de videogame, equipamentos, aqui você tem todas as opções possíveis para você completar a sua diversão, né? Além do controle de PS5, você encontra, né, acessórios, fones, headsets e vai citando outros tipos de produtos que você tem nessa categoria ou até mesmo segmentos dessa categoria nesse parágrafo. E aí, sempre que citar e for uma categoria a palavra, você faz o link para ela. Coloca o link. Esqueci de colocar isso, né? Linkar as categorias nas palavras chaves. Então, se for uma categoria, você está citando aqui uma categoria videogame, coloque o link dela. Por quê? Função principal, você mantém a pessoa envolvida. Se ela continua no seu site, se ela quiser ver mais, ela clica ali. Função secundária, o Google gosta disso, porque ele aprende que a sua página, ela não é só uma página final. Ela pode ser o início de uma jornada, né? Ela pode ser o início para a saída para você ter acesso a outras páginas do seu site. Então aqui tá para você descrever a sua categoria. E por fim, o último parágrafo sobre a loja, uma descrição institucional, né? Aqui, o ideal é que você fale da sua loja. E o objetivo dessa descrição da loja, e aí já muda 200 caracteres apenas, tá? Em torno de 20 a 30 palavras, mais ou menos. Citar termos de autoridade que possam e que passam confiança ao consumidor. Precisa trazer mais autoridade. Descrever sobre a sua loja, né? A i7 tá há mais de 16 anos no mercado, trabalhando com tecnologia, né? No caso aqui do produto, né? Se for a loja do Thiago, né? A loja do Thiago tá há mais de tanto tempo no mercado, né? Trabalhamos com excelência e qualidade, né? Enviamos para todo o Brasil, né? Somos uma referência no segmento digital, temos essa conquista, né?
a nossa marca, acreditamos na relação com os nossos consumidores, por isso oferecemos canais de comunicação para poder tirar suas dúvidas. Então, falar da loja. Então, o terceiro parágrafo, falar da sua loja. Ter uma página, um texto descritivo, resumido, institucional da sua loja. Pois bem, então, se a gente analisar, para você analisar, nós temos um título único, uma descrição que é composta de 3 parágrafos. O primeiro parágrafo descreve o produto, o segundo parágrafo descreve a categoria e o terceiro parágrafo descreve a loja. O parágrafo do produto não pode repetir. Então, se eu tenho um outro controle no site, eu tenho que descrever com esse controle diferente desse. Eu não posso copiá-lo e colar lá. Eu não posso duplicar, tá? Eu posso descrever de forma diferente o primeiro parágrafo. E é importante isso. Já o segundo e o terceiro parágrafo, eles podem ser reaproveitados. No caso do parágrafo da categoria, qualquer outro produto dessa categoria, você pode repetir essa estrutura aqui. Então, você pode copiar esse segundo parágrafo, mantê-lo junto do terceiro parágrafo em outros produtos dessa categoria, sem precisar você criar outro texto. Desde que o primeiro seja único. O primeiro não se repete. O segundo pode repetir e o terceiro sim. Só que o segundo você pode repetir só nos produtos da mesma categoria. Se for outra categoria, não faz sentido, porque é outra categoria, então você vai descrever a categoria que o produto está. Já o último, sobre a sua loja, esse texto você pode manter em todas as páginas de produtos da sua loja. Todas elas. E pode manter, tá? Então, nós temos aqui essas dicas aqui para vocês descreverem. Ah, Thiago, eu não tô com dificuldade de descrever o produto. Sei lá, eu tenho... tô sem criatividade. Tem uma ferramenta que eu vou indicar para vocês aqui, que ela é sensacional. A gente usa, inclusive, aqui para ajudar aqui os nossos redatores na hora de buscar ideias, de produzir conteúdo. E essa ferramenta aqui, eu tô para te falar que, assim, é uma das ferramentas mais incríveis que eu já conheci nesse ano. Ela é sensacional e tá me surpreendendo. Então, eu vou revelar ela aqui para vocês no finalzinho desse vídeo, que vai ajudar vocês a como descrever os produtos, tá bom?